acabei de falar sobre espermatogênese, a gente conversa agora sobre ovogênese. Ovogênese é a produção lá de óvulos, né? Também pode ser chamada de ovulogênese, ou então de oogênese, ovogênese, ovulogênese ou oogênese, besteira. Isso aqui acontece nos folículos ovarianos, sendo que os folículos ovarianos, claro, localizados nos ovários lá da menina. Ora, eu deixei aqui o processo de produção de espermatozoides ainda no quadro, porque, moçada, eu queria mostrar como é bem parecido. Você vai ter mais ou menos as mesmas etapas que você tem na produção de óvulos, claro, com algumas diferenças para discutir. Então, nas meninas, você também vai encontrar células germinativas primordiais diploides. Sendo, gente, que nessa brincadeira, elas vão, em determinado momento, se diferenciar, originando ovogônias, e essas ovogônias, por mitose, elas vão originar novas ovogônias. Pois bem, gente, isso aqui é a primeira etapa do processo de ovogênese. Então, nas meninas, muito parecido. Então, a célula germinativa primordial forma ovogônia, que por mitose origina novas ovogônias. Entretanto, primeira diferença em relação aos homens. Lá nos homens, isso acontece a partir da puberdade, a partir do amadurecimento sexual, até o fim da vida. Nas meninas, moçada, a gente tem que meninas são bem mais precoces do que rapazes, só que aqui também elas pegam pesado, porque nesse caso, isso aqui acontece durante a vida intrauterina. Em outras palavras, não é nem quando ela nasceu, é quando ela estava na barriga da mãe dela. Então ela estava na barriga da mãe dela, né? Ela não tinha nem nascido ainda, ela ainda estava dentro do útero da mãe, e a menina já estava começando a pensar em coisas, né? Porque ela já está começando lá a fabricar os óvulos dela. Então, mesmo antes dela nascer, ela já começa a fazer isso. Ela já começa a separar as ovogônias e fazer a mitose. Com outro detalhe, olha que essa fase de multiplicação é só na vida intrauterina. Isso quer dizer que ela só fabrica ovogônias enquanto ela está, durante o desenvolvimento embrionário, né, durante o desenvolvimento fetal, enquanto ela está dentro da barriga da mãe. E aí, outra diferença, né? Nos homens, como isso aqui vai da puberdade até o fim da vida, o homem vai ter um número ilimitado de espermatogônias que ele pode produzir. Eu não tenho como calcular. Mas, gente, nas meninas, como isso aqui acontece somente quando ela está na barriga da mãe, ela vai produzir um número limitado de ovogônias. Mais ou menos, moçada, algo em torno de 2 milhões de ovogônias. É um bocado de ovogônia, mas, gente, parou. Inclusive, a partir do momento que a menina nasce, ela nunca mais vai fabricar novas ovogônias. Aliás, na verdade, continua a brincadeira. As ovogônias, então, são produzidas até um máximo de algo em torno de 2 milhões, até, gente, que a ovogônia, ela para de se multiplicar, e aí ela começa a crescer e acaba originando uma célula chamada de ovócito primário aqui na brincadeira. Sendo pessoas que essa aqui, segunda etapa na brincadeira, é a fase de crescimento em relação à ovogênese. Nos homens, a fase de crescimento é pouco intensa, porque o espermatozoide é naturalmente pequeno. Mas nas meninas, a fase de crescimento ela é bem mais intensa, mesmo porque o óvulo ele é muito maior do que o espermatozoide. Né? O óvulo é tão grande que, não sei se alguém lembra, a gente comentando certa vez, que o óvulo chega a ser visível a olho nu. Né? É a maior célula humana em volume, ela é bem pequenininha, mas ainda chega a ser visível a olho nu. E por que mesmo que o óvulo humano tem que ser tão grande? Ah, gente, porque ele tem que acumular nutrientes para o bebê se desenvolver. Ô, Landim, mas os nutrientes para o bebê não vêm da placenta? Vem. Mas uma vez que o zigoto é formado, daqui que o zigoto, o embrião, entre na parede do útero para formar a placenta, demora alguns dias. Né? O zigoto não é formado e a placenta não é formada logo imediatamente. Não, o zigoto é formado, o embrião é formado e demora um tempo até o embrião entrar no útero e formar a placenta. Nesse intervalo de tempo, antes dele entrar no útero e formar a placenta, ele vai se nutrir pelo material de reserva nutritiva que você tem no óvulo. Será que alguém lembra para mim qual é o nome que você vai dar por material de reserva nutritiva dentro do óvulo?
vitelo, né? Então, o crescimento ele é muito intenso para poder acumular reservas nutritivas, gente, para poder acumular vitelo, material nutritivo para o desenvolvimento lá do embrião. Sendo que das ovogônias, nem todas viram ovócitos primários. A maioria morre. E aí, formando ovócitos primários, você vai ter algo em torno somente de 700 mil. Então, a menina formou um máximo de 2 milhões de ovogônias, a maioria morre, alguns viram ovócitos primários, e o ovócito primário, então, ele entra na terceira etapa da brincadeira, que é a fase de maturação, é a meiose. Sendo, moçada, que aqui você tem a meiose 1 reducional, ela então vai pegar o ovócito primário e dividir, só que aí tem um detalhe. Cara, isso aqui acontece com a menina ainda dentro da barriga da mãe. Do que adianta ela fabricar óvulos se ela nem nasceu ainda? Então não adianta ela fabricar óvulos. O resultado, ela pega o ovócito primário, começa a meiose, a divisão reducional, mas ela vai lá e interrompe a meiose. Eu sei que meninas são complicadas, tudo bem, homem falando aqui, mas aquelas pegam pesado demais, porque nesse caso, elas vão lá, começam a fazer a meiose e interrompe. Nesse caso, gente, você tem lá que a meiose, ela é interrompida, no diplóteno da prófase 1. Ou seja, nesse caso, como a menina não nasceu ainda, não adianta terminar a meiose. Então, quando ela vai lá, começa a meiose 1, vai lá, pega na prófase da meiose 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, no diplóteno, ela aperta um botão de pausa. E aí, Landim, quando é que essa meiose continua? Gente, essa meiose só continua nas proximidades da ovulação. Quando a menina está lá, perto de ovular. Isso quer dizer que, se você aí, menina, que está me assistindo, não está ovulando agora, você não tem óvulos. Se você não está ovulando, você tem apenas células chamadas de ovócitos primários, que estão com a meiose 1 interrompida no diplóteno da prófase 1, desde antes de você nascer. Então, meninas que não estão ovulando, não têm óvulos. A menina que não está ovulando, ela tem um ovócito primário, com a meiose 1 interrompida no diplóteno da prófase 1, desde antes dela nascer. Entretanto, se você, menina, está no seu período fértil e está ovulando agora, aquele óvulo que vai ser liberado, e somente ele, não são todos, somente aquele óvulo que vai ser liberado, então vai lá e retoma a meiose. De maneira que nas proximidades da ovulação, a meiose 1, ela continua. E aí, nessa brincadeira da meiose 1, um ovócito primário origina um ovócito secundário haploide e origina, gente, uma célula atrofiada chamada de polócito ou corpúsculo polar primário, que é uma célulazinha haploide atrofiada, só para poder completar a meiose. Claro, eu vou tentar explicar isso aqui um bocadinho melhor. O homem está interessado em quantidade, porque quanto mais espermatozoides ele produzir, maior a probabilidade de que pelo menos um espermatozoide consiga chegar no óvulo. Eu diria que o aparelho reprodutor feminino é um ambiente super hostil ao espermatozoide. A vagina é muito ácida, então muitos espermatozoides morrem devido à acidez da vagina. O colo do útero é cheio de muco, Muitos espermatozoides ficam presos no muco e não conseguem ultrapassar a barreira de muco para chegar no óvulo. O caminho da vagina até o óvulo é muito longo, é muito cansativo. Muitos espermatozoides morrem cansados no meio do caminho. Daí, para vocês terem uma noção, claro que ninguém tem que saber isso decorado, o homem, quando ele ejacula, são mais ou menos 3 ml de esperma. Nesses 3 ml de esperma, são mais ou menos 600 milhões de espermatozoides. Desses 600 milhões de espermatozoides, gente, a maioria ou morre na acidez da vagina, ou fica preso no muco do colo uterino, ou morre cansado no deslocamento até o óvulo, ou vai para o lado errado, Você tem que imaginar que a menina tem 2 ovários, Apenas um deles ovulou. Então imagina que se esse ovário ovulou, alguns espermatozoides vão para o lado certo, mas alguns espermatozoides vão para o lado errado, Os que vão para o lado errado vacilaram aí na brincadeira. Ou seja, desses 600 milhões de espermatozoides, gente, a gente tem que pouquíssimos vão chegar lá no óvulo. Algo em torno de 100.
A concorrência aí é maior do que a do vestibular, né, moçada? Se você acha que o vestibular é difícil, para você nascer, foi mais complicado ainda. De 600 milhões, 100 deles chegam no óvulo, passam para a segunda fase, e desses 100, um deles fecunda, que é você. Em outras palavras, o mais difícil você já fez, que foi nascer. Né? Passar no vestibular agora é o de menos, concorrência para nascer é a maior de todas. Agora é bem mais tranquilo. Né? Daí o homem precisa de muito espermatozoide. Ele precisa, gente, de muito espermatozoide para poder exatamente garantir que pelo menos um conseguir chegar lá no óvulo. Inclusive, homens que eles têm o que a gente chama de oligoespermia, poucos espermatozoides, eles são estéreis. Homens que têm oligoespermia, eles apresentam menos do que 20 milhões de espermatozoides por ml de esperma. Cara, ainda é um bocado de coisa, né? Você pensa que são 3 ml de esperma, 20 milhões em 3 ml dariam 60 milhões de espermatozoides. Acreditem, com 60 milhões de espermatozoides, ainda assim o homem não consegue provavelmente fecundar o óvulo. Pode ser que sim, mas é provável que não. Então, nesse caso, moçada, se eram 600 milhões, chegaram 100 no óvulo. Se são 60, vão chegar a quantos no óvulo? 10? Possivelmente, moçada, 10 é um número muito pequeno, possivelmente nenhum desses sobreviva, consiga fecundar o óvulo, e o homem que tem oligoespermia, que tem poucos espermatozoides, ele vai ser estéril. Então, se o homem tiver um número pequenininho de espermatozoides, ainda é um número muito grande, aí 60 milhões, mas o normal era para ser 600. Gente, o número de 600 normal, o número de 60 milhões, provavelmente o cara vai ser infértil, ele não vai conseguir fecundar ninguém. Eu estou colocando isso para justificar por que o homem está interessado em quantidade. Quanto mais espermatozoides ele produzir, melhor. É por isso que para o homem, cada célula do homem, cada espermatócito primário que entra em meiose, fabrica 4 espermatozoides funcionais. O homem não pode se dar o luxo de desperdiçar células. O homem está interessado em quantidade. Mas a menina não está interessada em quantidade, ela está interessada em qualidade. Para a menina, melhor do que ela ter 4 óvulos meia boca, é ter um óvulo bem feito. Daí a menina trabalha de tal maneira que ela aposta todas as fichas dela para formar um óvulo bem feito, e algumas células ela simplesmente despreza, ela simplesmente descarta. Então, era uma vez o ovócito primário, uma célula grandona, e quando ela vai fazer a meiose 1, como é que é a brincadeira que ela vai trabalhar? Ela vai colocar todo o vitelo em uma mesma célula, de maneira que você vai produzir um ovócito secundário grandão com bastante vitelo, e a outra célula vai ser uma célula atrofiada. Gente, só para constar, só para dizer que você fez a divisão, essa célula é o polócito primário, também conhecido com o nome de glóbulo polar primário, ou ainda conhecido com o nome de corpúsculo polar primário aqui na brincadeira. Fato é aquela célula atrofiada. É só nesse caso para dizer que você fez a meiose. Então a menina está postando todas as fichas dela no ovócito secundário e a outra célula que se lasque. E aí, moçada, então, o polócito primário, como eu falei, ele simplesmente não se desenvolve, ele atrofia e morre. E o ovócito secundário vai lá e entra na meiose 2, né? A meiose 2, ela vai ser, então, a divisão equacional. Sendo, moçada, que uma vez que o ovócito secundário entra em meiose, ele vai lá e interrompe a meiose de novo. Eu disse que meninas eram complicadas nesse aspecto. Então ela já tinha interrompido uma vez na meiose 1. Está interrompendo de novo na meiose 2, mais precisamente na metáfase da meiose 2. Ou seja, duas coisas muito importantes sobre a meiose nas mulheres. Primeiro, que a meiose nas mulheres ela acontece com 2 interrupções. A primeira interrupção ela vai acontecer lá no diplóteno da prófase 1 e só continua na ovulação. A segunda interrupção acontece na metáfase 2 e nesse caso só vai continuar após a fecundação. Depois da fecundação.
Peraí, Landim, como assim depois da fecundação? Pois é, né, gente? É outra observação mega top de importante. Ao pé da letra, a mulher não ovula o óvulo, ela ovula o ovócito secundário. Ela ovula o ovócito secundário e somente depois que o espermatozoide entra no ovócito secundário, depois da fecundação, é que você tem que a meiose 2 termina. No que a meiose 2 termina, a mulher fabrica uma ovótide, que nesse caso, moçada, já é o óvulo. Não é que nem o espermatozoide, né? Onde você vai pegar a espermátide e fazer uma série de alterações para virar um espermatozoide. Né? Você vai ter que pegar a espermátide, fazer uma série de alterações para formar espermatozoide. Aqui não, a ovótide já é o óvulo. Aí você vai formar um polócito secundário, gente, atrofiado, só para constar. Como eu estava comentando, as meninas estão interessadas em qualidade e não em quantidade, o que quer dizer que nesse caso, o ovócito secundário entra em meiose 2, e aí nessa brincadeira de entrar em meiose 2, fabrica uma ovótide, que ela é o óvulo, e fabrica um outro polócito. Ele vai ser o polócito secundário, glóbulo polar secundário, ou ainda corpúsculo polar secundário. E como eu disse, gente, só para constar, porque essa célula aqui é atrofiada, né? A menina está lá pegando todo o vitelo, todos os nutrientes, concentrando para formar um ovótide, um óvulo bem feito, e os polócitos que se lasquem. Ô Landim, quantos polócitos são produzidos? Ou são 2, esse mais esse, ou então são 3, porque é raro, nem sempre acontece, mas pode acontecer do polócito secundário fazer lá meiose 2. Então, pode ser que ele chegue a fazer a meiose 2. Aí, se ele fizer a meiose 2, esse polócito primário vai lá e origina 2 novos polócitos aqui na brincadeira. Mas, aquele esquema, esses novos polócitos produzidos, eles vão, de qualquer maneira, atrofiar, vão degenerar, vão morrer. Então, ou a menina fabrica 2, o que é o mais comum, o polócito primário e o polócito secundário, ou ela fabrica, nesse caso, 3, né? Por que eu digo 3? Porque o primário se divide em 2, então formaria 2 novos, 1, 2, e o polócito secundário, 3 aqui na jogada. Ou só 1 e o 2, ou então 1 se divide em 2, e aí fica 1, 2, 3 polócitos. Mas isso aqui não me interessa muito não, o que me interessa é lembrar que então o ovócito secundário é a célula que é ovulada. Inclusive, viu, moçada? Muitos autores hoje nem usam o nome ovulação. Eles preferem usar o nome ovocitação, né? Porque nesse caso, você não ovula o óvulo. Você, menina, ovula o ovócito secundário. E aí, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando você vai fazer as questões, você vai ter que dar, às vezes, aquela boa e velha acochambrada, né? Ao pé da letra, o espermatozoide não fecunda o óvulo. Ele fecunda o ovócito secundário. Mas, a maioria das questões, a coxambra, em invés de colocar o ovócito secundário, coloca o óvulo e coloca esse item como verdadeiro. Daí eu sei que é foda, mas quando você pegar uma questão falando sobre isso, cara, você vai ter que chegar e parar e prestar muita atenção. Ler todos os itens com cuidado. Será que o filho da mãe que fez a questão quer que eu interprete de maneira literal, que ao pé da letra o espermatozoide entra no ovócito secundário e não no óvulo? Ou será que o filho da mãe que fez a questão, ele está acochambrando e está aceitando óvulo como sinônimo de ovócito secundário? Eu não tenho como adivinhar, gente, como é que o cara que vai fazer a prova que você vai fazer vai colocar a questão. Será que ele vai interpretar literalmente que ao pé da letra quem é fecundado é o ovócito secundário? Ou será que ele vai dar uma flexibilizada e vai chegar e chamar de óvulo como se fosse uma coisa só? Então cabe a você interpretar a questão, se de repente lá o cara está pegando de um jeito ou do outro. Agora, fato, ao pé da letra é o ovócito secundário que é ovulado e é o ovócito secundário que é fecundado. Então, ao pé da letra, a menina não ovula o óvulo, ela ovula o ovócito secundário. Ao pé da letra, o espermatozoide não fecunda o óvulo, ele fecunda o ovócito secundário aqui na jogada. Sendo moçadinha que, repetindo a brincadeira em relação ao processo nas meninas, né? Então, você tem que a célula
células germinativas primordiais se diferenciam em ovogônias, por mitose, novas ovogônias, somente na vida intrauterina, fabricando um número limitado de algo em torno de 2 milhões de ovogônias. Ovogônias crescem e originam ovócitos primários, um crescimento bem intenso para acumular reservas nutritivas, vitelo. A maioria das ovogônias morre e você vai ter algo em torno somente de 700 mil ovócitos primários. Mas na verdade, moçada, o ovócito primário começa a meiose 1, interrompe a meiose 1 no diplóteno da prófase 1. Isso aqui só continua na ovulação. Como eu disse e repito, se nenhuma menina que está assistindo está ovulando, nenhuma menina tem óvulos. A menina tem ovócitos primários, cuja meiose 1 está interrompida desde antes dela nascer. Somente a menina que está ovulando, aí sim, no que ela está perto de ovular, o ovócito secundário é formado, um corpúsculo polar que é atrofiado, esse aqui não me interessa, o ovócito secundário entra em meiose 2 e interrompe de novo. Interrompe na metáfase 2, somente após a fecundação é que continua. Se não houver a fecundação, o ovócito secundário morre e não dá em nada. Entretanto, o ovócito secundário é ovulado e se ele for fecundado, o ovócito secundário fabrica um ovótide, um óvulo, e o espermatozoide já está lá dentro, hein? Quando o óvulo é produzido, o espermatozoide já está lá dentro e um polócito secundário atrofiado, que também não me interessa. Só um detalhezinho, eu disse que de 2 milhões de ovogônias que a menina tinha, 700 mil viraram ovócitos primários. Entretanto, a maioria morre. Daí, quando a menina chega na puberdade, desses 700 mil, só tem uns 40 mil aqui na jogada. Então, as mulheres têm um número limitado de óvulos que ela pode produzir. Ela produz uma quantidade grande, alguns viram ovócitos primários, a maioria morre, e aí alguns chegam na puberdade, são esses aqui, que a menina vai ter até o fim da vida dela. Ela vai ter esses aqui, detalhe, né? Vários desses vão morrendo também ao longo do caminho, ao longo do envelhecimento. Mesmo que a menina, sei lá, não use o óvulo, às vezes o óvulo, o ovócito primário, ele morre sem que vire óvulo. E por isso chega um momento que acaba, né? Então acabam os ovócitos que são viáveis para formar óvulos, né? O que caracteriza, é claro, o processo de menopausa.